Hoje é quarta-feira, dia 27 do mês de novembro. Temos datas importantes. Hoje é dia do técnico de segurança do trabalho, dia nacional de combate ao câncer. Você sabe que todas as quartas-feiras nós estamos aí com vários convidados, e agora, em virtude até das questões, né? Graças a Deus, a audiência também da Rádio Comunidade, a gente está conseguindo agregar aí grandes nomes, grandes personalidades, e hoje o estúdio está cheio, né? Estamos aqui, como sempre, às quartas-feiras, o nosso colaborador, doutor Luiz Henrique Druziani. Boa tarde, doutor. Boa tarde, já as minhas desculpas, porque eu tenho sido ausente. Eu peço desculpas para você, Paulo, para os ouvintes do Abordagem Regional, mas é que realmente houveram umas coincidências aí nessas quarta-feiras que me deixaram distante, mas com saudade. Mas a luta continua, companheiro. Muito bem. Bom, hoje também nós estamos aqui com a diretoria do Solar dos Jovens de ontem. Nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos e alguns esclarecimentos. O presidente Marco Ponciano. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, demais convidados aí. E o Ricardo, que ocupa o cargo de... Presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho Deliberativo. Ricardo, obrigado, viu, Ricardo? Boa tarde. Obrigado, Paulo, pelo espaço. Boa tarde. Boa tarde aos demais companheiros e a todos os ouvintes. Bom, nós vamos estar também, como eu havia já anunciado, o Anderson Liberali, e vamos falar um pouquinho de sexta-feira. Afinal de contas, muitas pessoas compram pelo comércio eletrônico, especialista em e-commerce, né? O Marco Ponciano também domina um pouco essa área. Acho que dá pra gente fazer um debate legal, né? Bacana. Bacana aqui com as opiniões também. O andersonliberali.com.br é o site. Você pode entrar também no Comecon, é isso mesmo, né? Com Econ, tudo junto, né? Isso. O último com 2 M's.com.br. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, pessoal, ouvintes. Vamos comprar na sexta-feira, então, Esperamos. Bons preços. O Marco Ponciano, você vai deixar alguma coisa para comprar sexta-feira ou não? Eu já comprei o que eu tinha que comprar na Black Friday antecipada. Olha só. Mas será que vale a pena mesmo Black Friday antecipada? Bom, algumas coisas são interessantes. Outras são tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade. O ano passado a gente teve muito, né? Muita gente que comprou na semana anterior. Esse ano, alguns gráficos mostram que o consumidor está segurando. E eu acho que vai ter uma explosão aí a partir de hoje à noite. Amanhã, lá pelas 2 da tarde ali, já deve começar a dar aquele boom no gráfico aí de vendas. O que diria o especialista em direito do consumidor, né, Dr. Druziani, que conhece bem, inclusive tínhamos um quadro na época da TV falando sobre, né, esse quadro, direitos do consumidor. O doutor, estamos comprando tudo eletronicamente, aí eu procuro quem? Deu problema na minha compra, Dr. Druziani. Procuro o advogado da sua confiança. Eu gostei aqui do companheiro que está participando junto aqui, o Marco. Ele disse que a Black Friday é tudo pela metade do dobro do preço. No começo foi bem assim, né? Mas me parece que agora os empresários estão percebendo que o consumidor já não está tão ignorante mais quando era no passado. E realmente tem havido descontos importantes. Eu infelizmente ainda não participei deles porque eu não estou conseguindo nem ir em casa para ver a família. Mas a família vai, a família está indo para as compras. A Mercedes já foi hoje de manhã e tomara que ela esteja aproveitando bons descontos na Black Friday. Muito bem, 12 e 12. E como eu disse, né, graças a Deus a gente está aí conseguindo uma audiência bastante significativa aqui através dos gráficos, né, pela internet e também pelos comentários nas ruas sobre as pessoas que estão aí com o radinho ligado no dial da rádio 105,9. Então nós vamos contemplar hoje, vamos falar um pouquinho, inclusive no bloco anterior nós até falávamos sobre eventos,
né, que envolve a questão de compras, vendas, enfim, e também, né, por conta até da religiosidade, os nossos velhinhos, avós, bisavós, e eu até comentei no bloco anterior, Marco, sobre a visão familiar, e o doutor também pode até contribuir, porque a gente fala muito em direitos do consumidor, no ECA, o Estatuto da Criança, e se esquece que temos também o Estatuto do Idoso, né? Infelizmente, e muitos familiares imaginam que a casa onde acolhe os nossos vozinhos é um depósito de velho, infelizmente. Você percebeu isso, Marco, ou não? Infelizmente, muitas vezes a família acaba deixando como sendo, agora não é mais minha responsabilidade. E essa socialização, esse convívio com a família é muito importante. Porque você imagina o seguinte, o idoso já está saindo da estrutura que ele viveu há anos. E é colocado num lugar cheio de pessoas estranhas para cuidar dele. Então esse convívio com a família é muito importante para manter essa socialização, para que o impacto seja menor. O doutor Duziani, o Marco falou algo bastante complexo. A família colocou lá no asilo e falou, bom, agora a responsabilidade não é mais minha, deixa a instituição cuidar disso. O senhor, como jurídico e conhecedor de leis, o Estatuto do Idoso, é isso mesmo, doutor? A partir do momento em que eu outorguei a minha responsabilidade a uma instituição, estou isento de qualquer coisa, doutor? Não. De maneira nenhuma. Juridicamente, a posição que eu posso dar é exatamente essa. A casa que é guardiã do idoso, ela tem a responsabilidade direta enquanto guardiã do idoso. Tudo aquilo que envolver o dia a dia do idoso é responsabilidade da onde ele está sendo albergado. Isso não significa que a casa não possa e não deva acionar os parentes mais próximos que têm a obrigação de também dar o suporte àquele idoso. É obrigação, não é nem voluntarismo, não. Se ligar para um parente, não, mas eu não estou podendo. Não tem isso de não estar podendo. É obrigação, sim. E se tiver esta omissão dos parentes do idoso, a casa guardiã pode sim denunciar ao promotor respectivo da cidade para que ele chame a família lá e chame a responsabilidade em relação ao idoso. Isso do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma convicção muito íntima no sentido de que não precisaria, não deveria ter esses abrigos para idosos. Não precisaria. Se nós fôssemos realmente uma sociedade um pouco mais espiritualizada, não precisaria ter, mas infelizmente é necessário. Ô Ricardo, como é que está essa pequena experiência que está começando agora? Você já fazia parte ou está compondo a nova diretoria, ô Ricardo? Não, a gente assumiu aí dia 1º de outubro, né? Então estamos num momento de transição. E realmente, como o doutor falou, tem a parte aí pessoal, né? Então a casa que abriga, ela vai dar todo o suporte, cuidar da saúde, enfim, da integridade física dos idosos, mas tem a parte como o Marco disse, de estar num local estranho, com pessoas estranhas, sendo cuidado por estranhos, né? Então a família não deveria entender que termina ali deixando no solar, no caso nosso aqui, né? A obrigação, né? Ou o compromisso. E sem contar que hoje em dia a expectativa de vida tem cada vez aumentado, né? Então esses casos de abandono também têm aumentado. O Anderson, eu achei interessante, o Ricardo até finalizando a fala, falou que a expectativa de vida tem aumentado. E eu falei no início, inclusive no bloco anterior, com o padre Eduardo André Ribeiro, sobre esse comércio digital, e-commerce. E você, que é especialista, trabalha com isso, percebe-se que é realmente essa faixa mais jovial? Ou hoje as pessoas aí com uma maturidade maior já estão também buscando o mundo digital, vamos dizer assim? Já estão buscando, sim. A gente já tem aí
a medição, né, de 22 anos a pouco mais de 55, é um consumidor bem ativo. E o que você diria a esses consumidores ativos para sexta-feira? Quais são aí as principais dicas? Fiquem de olho. De olho em quê? No que o Marco disse lá no começo, a metade do dobro? Pela metade do dobro. Ficou boa isso aí, viu, Marco? Vai ser jargão, né? Acho que hoje em Tudo dia, pela metade do dobro. Eu não sei falar se essa regra é uma lei ou não. Talvez o doutor possa falar melhor aqui pra gente. As lojas, elas não podem ter o valor dos produtos maior do que os últimos 90 dias. Sim. É uma sim. lei. Não é lei, não. É uma compreensão do Código de Defesa do Consumidor para evitar a propaganda enganosa. Então, se existe uma propaganda maciça de um marketing pesado, até agressivo, da Black Friday, ou seja, é um momento que o consumidor pode comprar com desconto, tem que ser um momento onde o consumidor possa comprar com desconto. Aí, então, se concebeu esse entendimento de que, obviamente, os preços precisam estar abaixo do que vinha sendo praticado. Infelizmente, alguns comércios fazem assim, tem uma faixa bem grande, da quarta-feira maluca, produtos pela metade do preço. Aí você chega na loja, mas quais são os produtos? Aí aquele lápis aqui, aquela borracha lá, tá pela metade do preço. Mas e o resto? Não, o resto é preço normal. Isso é enganação. Não pode. Não pode. Nesse caso, falar com quem? Denunciar para quem? Tá, não pode, nós já sabemos que não pode. E daí? Desde a época que eu estava na TV, eu falei assim, olha, os açougues não pode ter a carne moída em bandeja. Tem que moer na hora. Em tudo quanto é lugar que se vende, tem lá. Não tem mais. Agora a fiscalização tem sido mais rigorosa, talvez justamente por causa da consciência do consumidor, que ele aponta mesmo. Ó, tá moído ali, não pode não. Antes o consumidor era um pouco ainda acanhado em relação a isso. Hoje não. Hoje nós temos visto aí em mercado realmente o consumidor no caixa, ele aponta, fala, chama o gerente. É a consciência do cidadão. Quanto mais o cidadão tiver consciência, obviamente os direitos vão ser mais respeitados, tá? Mas realmente, procurar quem, né? Primeiro, levantar as mãos para o céu, né? E pedir apoio divino. Segundo, tem PROCON, tem Procuradoria do Consumidor, tem a OAB, tem a própria Prefeitura e tem o advogado da sua confiança. Marco Ponciano, vamos falar um pouquinho sobre os esclarecimentos? O que estamos sentindo? O que você percebeu? A composição da diretoria? Daqui a pouquinho a gente volta aí com o Anderson falando sobre a Black Friday. Aí eu queria um debate entre Marco Ponciano e Anderson. Igual aquelas... né? Seria legal, né? Para ver se a gente chega aí num consenso para esclarecer o nosso público que está ouvindo e é consumidor. Pode ser? Claro. Topa o desafio aí, Anderson? Claro. Topou? Vamos lá. Beleza? Aí nós ficamos expectativa, né, Ricardo? E, doutor? Fica de E o doutor vai intermediar. Não, isso pode, isso não pode. Não faça aí. Vamos esclarecer, como é que está o solar? Bom, como o Ricardo falou, né, a gente está se sintonizando ainda, né, como tudo funciona, entendendo como uma ILPI, né, como que ela atende os idosos. E a gente se deparou com uma série de dificuldades, principalmente a financeira, que hoje nós temos mais despesas do que receitas. Isso não é bom. Isso não é bom. E a instituição é uma instituição que praticamente vive de doações, emendas parlamentares, termos de fomento junto à prefeitura. Então, é uma instituição, vamos dizer assim, é uma empresa que não consegue gerar um produto. Então, a gente vive de doações. E como não é suficiente, a gente tem que tomar, às vezes, na maioria das vezes, medidas impopulares, como diminuição de quadro de funcionários, reestruturação, mudança de conceito, e tudo isso gera um pouco de desconforto, né? Que a instituição estava acostumada a ser conduzida, trabalhada de uma maneira. E aí vem uma diretoria com outros projetos e muda esse conceito.
de anos de trabalho. Isso gera um pouco de desconforto, mas tudo muito pensado, muito planejado, pensando a longo prazo para a instituição. Esse é um dos principais pontos. Existem dívidas trabalhistas que tivemos que conter um possível colapso da instituição. E é lógico, a instituição não tem nenhuma intenção de, justamente no final de ano, deixar famílias desempregadas. Porém, se a gente não toma esse tipo de atitude, a instituição, a gente tem que pesar 2 pontos, né? Muito complexos de se decidir. De um lado nós temos funcionários dispensados, de outro lado nós temos uma instituição que precisa funcionar. Então, uma das medidas impopulares é a diminuição do quadro, infelizmente. Esse é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando. O Marco, o Ricardo, fique à vontade, né? Porque como vocês estão juntos aí na composição, como dosar, né, a gestão, que penso eu, muito razão, né? Porque você tem números, você tem estatísticas, você tem receitas e tem despesa, e para gerir e para que não entre em colapso, né, tem que estar no que a gente chama de gestão profissional, que é o caso da sua empresa. A gente sabe, inclusive, o Marco já foi agraciado com vários prêmios aí do Sebrae, justamente por conta desse quesito, né, dessa responsabilidade, maneira de gerir. Por outro lado, nós temos uma instituição que é puramente amor, né? A gente faz as coisas por amor. Você vê aquela situação, não dá, mas o seu coração diz que dá, né? E às vezes o coração nos engana, porque a razão diz que não dá. Como é que, e a gente percebe, né? Isso, a gente conhece os gestores que antecederam, que é exatamente por amor, né? É a personificação do amor. Eles fazem com um desprendimento muito profundo. No entanto, pode comprometer o quesito. E tanto é que você usou o termo aí de colapso. E aí, como é que dosa tudo isso, Marco? Ou Ricardo? Paulinho, acho que você disse bem aí. A gente teve até uma dificuldade na composição da chapa, né? Foi uma chapa única, né? Porque, como você disse, todos ali estão fazendo por amor, né? Ninguém ganha nada para fazer, para compor a diretoria. Mas desde que nós começamos a compor a chapa, a ideia era trazer pessoas, como você citou, o Marco, por exemplo, que tinham conhecimento de gestão profissional, né? Então nós estamos numa entidade que ela não tem fins lucrativos, porém ela precisa se manter e se perpetuar, né? Então esse foi sempre o enfoque nosso. Temos que dar uma qualidade de vida boa para os vozinhos que estão lá e pensar na perpetuação da entidade, e não pensar no mês a mês, no dia a dia, né, o ano a ano, que você disse bem aí, a gestão anterior era muito feita no coração, vamos fazer, e muitas vezes até conseguia, né, vamos dizer assim, contando com a ajuda da sociedade, muitas vezes com verbas, como o Marco citou, mas a gente, por exemplo, assumindo, nós pegamos o caixa zerado, com algumas dívidas, né, e sem previsão de receitas a longo prazo. Pelo contrário, se a gente olhar a previsão de receitas dos próximos meses versus previsão de custos, de despesas, é deficitário. Então a gente teve que olhar com razão e falar, não, quais medidas nós temos que tomar, olhando a perpetuação e olhando a entidade, né, como uma empresa, como algo que precisa se sustentar por si só, né? Então a ideia foi como podemos fazer para buscar mais receitas e reduzir despesas ou custos sem interferir na qualidade do serviço, né? Que eu acho que um ponto importante também da gente buscar historicamente, o solar veio recebendo mais vozinhos com graus 2 e 3, que são, né, que são situações que depende ou não tem mobilidade. O grau menos elevado é aquela pessoa que ele come sozinho, toma banho sozinho, é isso?
Ou Exato. conforme vai mudando os graus, aí já precisa de uma pessoa para dar um banho, para dar comida na boca, é isso? Para colocar na cama, para Entendi. trocar e colocar uma fralda, né? Então, assim, historicamente os graus 1 e 2 foram diminuindo, e o 2 e 3, 1 diminuindo e 2 e 3 aumentando. Perfeito. Então isso gera um custo maior. O solar chegou a operar no passado com 1 ou 2 enfermeiras, hoje são 9, se eu não me engano, né, Marcos? E mesmo assim a gente está identificando necessidade. Tem que ser feito o revezamento de horário de banho, porque são poucas pessoas para dar banho em todos. Então, assim, a gente tem que olhar tudo isso, e principalmente visando que medidas a gente toma para que a entidade possa se manter, e a qualidade de vida dos vozinhos, né, que acho que é o principal de tudo. O doutor Duziani, no caso, né, o Marco até falou de questões trabalhistas, e eu estou falando justamente de gestão profissional e gestão de amor, né? No caso aí, numa pendência jurídica, chega a pesar para um magistrado a razão e a emoção, o amor, chega a influir numa decisão, por exemplo, pela experiência que o senhor tem na área jurídica? Na decisão não deve, porque é uma decisão jurídica, né? Agora, no andamento, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu estive em audiência trabalhista, onde o juiz, inclusive, saiu do local dele para vir ali junto conosco e tentar, até as últimas consequências, um acordo que fosse bom, tanto para a instituição sem fins lucrativos, quanto para o empregado. Então, esse proceder nós vemos sim dos magistrados trabalhistas. Agora, a decisão não, porque ela é jurídica. O magistrado tem que seguir o que está na lei. E, infelizmente, para a instituição sem fins lucrativos, os direitos trabalhistas são iguais a qualquer outra empresa. Daí, porque, me estendendo um pouco mais, interessantíssima essa posição da diretoria nesse sentido, de entender que, embora seja uma entidade sem fins lucrativos, ela deve ter uma gestão administrativa como se fosse empresa. Que é difícil de se ver em instituições sem fins lucrativos que nós vemos por aí. A postura, às vezes, é exatamente o contrário. Não, vamos gastando, porque depois a comunidade, as pessoas, sabe lá Deus quem, vai ter que pagar. Por quê? Porque nós estamos aqui trabalhando de graça. Não é bem assim. O Anderson, você que trabalha com o comércio eletrônico, e-commerce e tudo mais, percebe-se alguma tendência nas empresas que têm algum tipo de cunho social? Olha, eu vou priorizar a minha compra em determinada empresa porque eu sei que X percentual vai ser destinado a uma entidade. Como é que você orienta nesse sentido, Anderson? Bastante empresa já faz isso, inclusive o Comecom, que é um comitê de líderes de e-commerce, ele já, nos próprios eventos, a gente já levou o hospital, não vou citar hospitais, para não vem ao caso, sem dúvida, instituições aí que precisam, que normalmente fecham um mês ali na casa sempre vermelha, né? Então, como é o caso do solar aqui. Eu gostaria de deixar um convite para as pessoas, né? Pode ser o solar, pode ser outra instituição daqui de Porto Ferreira ou da região que está ouvindo a gente aqui, que possa fazer isso. Eu acho que não prejudica ninguém. Quando os pais forem fazer aniversários dos filhos, das crianças, fazer um anexo ao convite, pedindo que seja uma doação, uma fralda, 1 litro de leite, uma luva, como foi falado um pouco antes, que também é necessário, coisas de cuidado, sabonete, porque depende, tudo é doação ali, né? Sim, com certeza. E colocar esse anexo no convite do aniversário e fazer uma doação. Acho que vamos colocar assim, 10% das festas de aniversário que a gente tiver na região fizer isso, a gente vai resolver muita coisa. É um exemplo que, inclusive, né, foi até bom você lembrar sobre essa questão. Nós tivemos no bloco anterior até a presença do Padre Eduardo e um recadinho do reitor do santuário, o Padre Amarildo, né, Marco, que fez exatamente isso no aniversário natalício dele, né? Ele na missa, né, nos pontos onde ele está fora. Eu sei, gente, que as pessoas gostariam, né, de repente, de presentear o padre, né? E, logicamente, a gente fica muito feliz em saber o reconhecimento, o valor que nós temos para a nossa comunidade. Mas eu vou fazer o seguinte: se alguém quiser presentear o padre,
compre algo para o solar. E ele alencou, né, algumas situações que estava precisando no solar e acabou encaminhando. E foi uma doação significativa, não foi, Marco? Você que estava lá, ou o Ricardo, como é que foi isso aí? Sim, foi uma doação bem importante. Abraço para o padre, abraço a todos que têm atitudes como essa, né? E que ajuda muito a instituição, que às vezes não é dinheiro, porém seriam coisas que o solar teria que comprar. Então ele deixou de investir esse dinheiro. Então é muito importante essa ajuda da sociedade. E pode acabar investindo em coisas com maior prioridade ali, de repente até manter um quadro de funcionários, né? Eu acho que nesse ponto o solar conta muito com a comunidade, né? Principalmente ferreirense. Você falou do caso do padre, o Clube de Campo recentemente fez um evento lá e chegou a doação de leite, de produtos de limpeza, enfim. Então acho que nesse ponto o solar está muito bem atendido pela comunidade e por todos os ferreirenses aí, que sempre que tem uma campanha a gente recebe doação de fralda, leite, etc. O ponto é que hoje, como eu falei, cresceram a necessidade de número de funcionários, de enfermeiros, de cuidadores. Então hoje você tem uma folha de pagamento de mais de 50 mil reais, né? E aí você não consegue reverter essas doações em dinheiro. Então essa é um ponto onde nós estamos buscando uma engenharia financeira para poder resolver, né? Porque mesmo alguns termos que vêm de verbas ou de fomento, muitos deles você tem que fazer um projeto para investimento. Então quando você vai fazer uma ampliação, você consegue fazer um projeto e receber uma verba. Mas algumas das verbas que o solar recebe, ela não pode ser usada para custeio, ou pode ser para custeio, mas não para folha de pagamento. Então é onde pesa hoje, a maior necessidade nossa é ter uma fonte de receita que a gente possa pagar e as doações venham para somar. E quando for feito um evento no solar, por exemplo, um almoço, né, isso seja uma verba adicional para que a gente possa fazer algo adicional para os vozinhos, né, e não que seja aquela correria, falar, precisamos fazer um evento para pagar dívida. Para pagar dívida, né? Então assim, a gente sabe de um resultado que teve, por exemplo, no Natal de Luzes, que vai começar agora, né? Então teve um resultado bom, só que esse ano vão ser divididos por 4 entidades. E aí, eu conto com esse dinheiro ou não conto? Então, a gente quer tirar essa ansiedade de saber o que vai poder ter de receita ou não e ter fontes de receita mais certas, né, e recorrentes. O solar, hoje, ele pode ter atividade de venda? Ou ele é uma instituição que não pode? Não, sem fins lucrativos. Não pode ter. Não pode ter nada que gere lucro. Sim. Agora, por exemplo, nós temos o caso do bazar, onde são roupas doadas, passa por uma triagem e isso é vendido por valores simbólicos, R$5, R$10, R$1. Isso pode acontecer. Que entra como doações por conta da doação das... Mas é uma nota fiscal de doação, se for uma empresa fazendo uma doação. Sim. Aí sim. Esse é um dos pontos que a gente viu, porque assim, tem né, na transição a gente viu uma possibilidade de ampliar a questão dos carnês, que hoje não sei se todos sabem, mas o solar tem um carnê de contribuinte. Mas são poucas pessoas que contribuem, né? E tem toda uma questão de logística para você fazer o recebimento, ou cobrança, etc. E nesse momento a gente não tem equipe para fazer isso. E aí até nós conversamos, eu e o Marco, falou, poxa, a gente precisaria talvez de 2 mil contribuintes com R$10 por mês para somar 20 mil em receita. Poxa, mas conseguir 2 mil contribuintes de R$10 vai ser um esforço grande. De repente, a gente pode conseguir 10 empresas que doem 2 mil. Né? Então, respondendo a tua pergunta em relação a empresas, talvez esse seja um ponto que a gente tem que trabalhar junto às empresas, junto ao comércio de Porto Ferreira, para que a gente consiga manter a instituição de uma maneira mais planejada e organizada. Bom, eu até estava respirando. Fazer um parênteses aqui, bem rapidinho, porque senão depois vai gerar polêmica de novo no Facebook, igual já está gerando. Que o gestor está roubando dinheiro, que o gestor está ficando com a aposentadoria dos vozinhos, que eu sou um sem vergonha, tudo isso está rolando já. Então, assim, mais para esclarecimento, as dívidas trabalhistas que existem são reais, tá? E serão sim quitadas por essa gestão. Porém, o que nós precisamos é de um fôlego para entender tudo o que está acontecendo na instituição e, com certeza, esses compromissos serão honrados, tá? Ninguém está falando que não vão receber, não é isso. E não é a nossa proposta. A proposta é que não tem dinheiro, não tem de onde tirar.
Por isso, até da demissão, porque senão aí entra em colapso, a dívida só vai aumentando, e aí daqui a pouco fica um negócio impagável, né? E aí nós estamos lidando com 34 idosos que dependem da instituição funcionando para estar vivendo. Então a gente precisa tomar medidas impopulares. Porém, a gente não está negando. Acamados, né, Marcos? Muitos Se não tivessem acamados, lá, teriam que estar ocupando leitos no hospital, que a gente sabe que o hospital também não tem leito disponível para todos, né? Então é uma questão social. Exatamente. Então, assim, não estamos negando o pagamento. Porém, nós precisamos de um ajuste financeiro para honrar esse compromisso. Então, as pessoas que foram dispensadas vão sim receber. Tá? A gente só precisa levantar esse dinheiro com ações, sejam Natal de Luzes. Então, por exemplo, uma das ações que a comunidade pode nos ajudar é consumindo nas barraquinhas do solar. Isso vai estar ajudando a aumentar essa receita para que a gente possa honrar esses compromissos. Porque a gente entende que é um direito, sim, do trabalhador receber. Não estamos negando esse pagamento. É que, no momento, não temos de onde tirar. Tá? Importante, a diretoria, frisando novamente, como o Ricardo falou, a diretoria não recebe salário. Tá? Então, a diretoria é composta de pessoas do bem que estão fazendo de coração, deixando o seu trabalho, deixando as suas atividades, que toma tempo fazer isso, para fazer de maneira gratuita, sem nenhum tipo de ganho, remuneração em relação a isso. Eu vou fazer aqui uma defesa, né, até das pessoas que fazem as postagens e criticam, né, logicamente não defendendo essa postura, mas o entendimento nosso de ouvinte, de cidadão e de que acompanha, né? Eu vou falar, e depois se eu escorregar aqui, o doutor, por favor, me ajude, né? Puxarei a sua orelha. Por favor, né? Porque a gente corre o risco de repente, no ensejo de esclarecer, sendo muito direto. Mas veja bem, eu não vou citar nomes, mas todos nós sabemos, o doutor sabe disso, né? De emendas, né? Que a gente até fala parlamentar, né? Que são que é parlamentar mesmo, infelizmente, né? Ou seja, e aqui em Porto Ferreira nós temos o que foi já instituído no governo dessa atual administração, as verbas impositivas, ou seja, tem um valor, né? Não vou mensurar o valor, mas tem um valor, e o vereador, ele vai indicar aonde vai aquela verba, ok? Vamos falar de uma cifra, só para facilitar o entendimento que eu quero esclarecer. Primeiro, que emenda impositiva não vem agora, né? Mas eu vou na tribuna, né? Hipoteticamente, vereador, vou na tribuna. Nós sabemos da real necessidade do solar e a minha emenda impositiva vai ser de 25 mil para o solar. Bom, você precisava de 20, estou dando um exemplo, tá? Acabou o problema, concorda? Sim. Só que eu vou falar, aí a emenda 25. Aí vai sair a autorização dos 25. Esses 25 vai se tornar 50. E quando o ano que vem sair a verba, já está em 75. Para que o solar precisa de tanto dinheiro? Ou seja, o mesmo 25, quando efetivamente a instituição recebe, dá a impressão que foi 75. Porque quando eu falo que vou anunciar a verba, eu falo. Quando aprova a verba, eu falo de novo. E quando sai a verba, eu falo de novo. E quando, de repente, foi negado e a verba não foi por algum motivo, dá essa impressão, eu não falo nada, mas os 50 mil já foi. Deu para entender? E lembrando o que falou o companheiro aqui, o Ricardo, na maioria dessas verbas parlamentar, elas já vêm, como diz no nosso jargão tributarista, carimbada. É para um tipo de gasto específico, ou é para comprar móveis, ou para ampliação, ou é para isso, ou é para aquilo. O dia a dia mesmo da instituição raramente é suprido com emendas parlamentares. E sem contar que a gente não consegue planejar quando vem isso, né? Porque algumas verbas, vai sair uma verba. Tem coisas aí que já estavam da gestão anterior, que havia uma promessa de chegar uma verba.
nós estamos terminando o mês de novembro, E a verba não dezembro, veio. 13º por pagar e não vem, né? Então, assim, tem uma outra verba que nós Entendo. temos certo valor, né, Marcos? Que acho que, assim, até terminar o ano nós temos que receber, mas pode chegar no dia 31 de dezembro. Então, assim, é muito difícil você planejar o dia a dia de uma entidade sem ter contando com esse tipo de receita que você não sabe quando chega. Que é exatamente porque gera essas desconfianças na diretoria. Peraí, o cara falou que mandou 25 mil, cadê o dinheiro? Ele ficou com o dinheiro? Por que não me pagou? Né? Dá essa dúvida, concorda? Não justifica a retaliação nas redes sociais. No entanto, gera essa explicação. Porque não tem nenhum abençoado que vai na tribuna e fala, gente, isso é pro ano que vem, viu? Eles não falam. Nós fizemos uma reunião com o Solar tá precisando de dinheiro e eu destinei 25 mil da minha emenda positiva. Eu, vereador. Eu nunca vi político meter a mão no bolso para dar dinheiro para ninguém. Não, a minha emenda positiva. Tá. Ok? Concorda que dá essa impressão ou eu tô errado? Sim, causa essa sensação. Porém, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Fomos muito bem acolhidos na Câmara Municipal e também em reunião que eu estive com o Rômulo. Sem dúvida. Todos eles se propuseram a ajudar. Não entendo ainda, não tenho entendimento ainda para dizer para você assim, ó, é uma verba para agora, é uma verba para o ano que vem, para daqui 2 anos. Temos verbas lá que estão paradas fazem 2 anos. Que, como a gente está assumindo agora, a gente não tem o know-how ainda para saber, por que isso está parado há 2 anos? Mas são verbas altas, verbas às vezes de 200 mil, que resolveriam o problema, mas a gente também não sabe. Mas que ela está vem carimbada destinada. e de Isso. repente você não pode custear a lei trabalhista, por exemplo. Exatamente. Né? E Ou muito pode? menos dívida para trás. Então. Se, no caso, por exemplo, dessas dívidas trabalhistas, mesmo que entre hoje uma verba, sei lá, de custeio ou folha de 200 mil reais, a gente não pode usar ela para despesas que estão em atraso, só para despesas a vencer. Procede, uma doutor? outra Procede. Então, gente, é complicado. Bom, eu vou abolir aqui os apoiadores culturais, depois eu compenso no final da tarde, em virtude até da complexidade do tema que a gente está debatendo, e ainda temos a sexta-feira, faltam 15 minutos, eu acho que dá para a gente fluir. Em relação ao solar, qual o esclarecimento que você quer deixar bem efetivo, para que não fique dúvida? Obviamente, vocês voltarão, você sabe que a rádio está sempre disposta a contribuir, e os microfones sempre estarão à disposição para todo e qualquer esclarecimento da instituição. Bom, primeiro que todas as dívidas serão honradas. O que a gente está fazendo é essa reestruturação. E que a gente não é remunerado. Porque causa às vezes a impressão, justamente o que você falou. Então peraí, se for dinheiro, então eles estão no bem bom, eles estão recebendo e a gente não recebe. E não é bem assim que funciona. Na verdade a gente recebe bastante cobrança e nenhuma remuneração. Entendeu? Então, basicamente eram essas considerações que a gente gostaria de fazer, que o solar está sim com dificuldades financeiras e com muita dificuldade respirando, fazendo a instituição funcionar, né? Não como a gente gostaria, mas está andando, vamos dizer assim. E que a gente conta com a colaboração, né? Principalmente a compreensão da sociedade, principalmente nas redes sociais, porque é muito fácil criticar, mas eu gostaria de ter vários presidentes juntos lá, que estão lá nas mídias sociais criticando, fazendo a gestão com a gente lá, que não é fácil. Ou, de repente, se cada um desses que criticassem contribuíssem com esses R$10 por mês, a gente talvez não tivesse com a dificuldade que a gente está tendo hoje. Perfeito, tá Ricardo, aí. quer fazer alguma consideração? Pois não, Ricardo. Eu acho que é isso, acho que é agradecer o espaço, Paulinho, até para que possam ser feitos esses esclarecimentos, né, para que a gente possa, de repente, responder dúvidas que essas pessoas tenham, né, e acho que aí também nas redes sociais é fácil me encontrar, Ricardo Macedo, do Marco também todo mundo conhece, então a gente está disposto a responder, esclarecer. E para pegar o canezinho, como é que faz? Vamos falar para o ouvinte. Hoje, na verdade, a gente está atuando com depósito em conta bancária, tá? E futuramente a gente vai implementar, a intenção nossa é ter um telemarketing para que a gente possa pedir essa doação e emitir um boleto, tá?
Posso deixar o número da conta aqui? Lógico, pode. Depois você me passa no zap, que na hora que eu for fazer a edição do vídeo, eu coloco também durante a Gente, a essa transmissão. não é a minha não, tá? Essa é a do Solar. Muito boa. É Banco do Brasil, agência 05142, conta corrente 2892880. Favorecido vai estar lá, Solar dos Jovens de Ontem, tá? E em alguns bancos vai pedir o CNPJ, que é o 44825-982, 1000 ao contrário, 26. Perfeito. Então depois você vai, por favor, encaminhar no meu WhatsApp, que na hora da edição do vídeo, né, nós pudermos também, durante a sua fala, tá no GCzinho para que as pessoas possam entender, né? E aí vai estar fácil para fazer a sua contribuição. Muito bem. Doutor Duziano, o senhor vai querer comprar alguma coisa sexta-feira, não? Black Friday. Não é eu que decido essas É a Mercedes? coisas. O Anderson e Marco, vamos lá pro desafio agora. O que nós fazemos? Quero comprar e quero pagar barato e não quero correr risco. Pesquisar bastante, na hora que acessar um site, se preocupar em olhar na barra de endereço onde digita www, se existe um cadeadinho, né? Pode clicar em cima desse cadeado, que ele vai exibir informações se o site é seguro, se não é. A gente teve bastante fraude com Americanas, né? O pessoal lojas? A loja virtual da Americanas. Eu sempre Que, recomendo. na verdade, não era a Americanas. Então, sim. Por isso que era é uma máscara, uma né? máscara por cima. eu sempre recomendo não utilizar. Sempre que receber uma comunicação por site, por blog, por e-mail, não utilize aquela. Se algum produto ali lhe interessar, você saia daquele ambiente e aí procure o site da loja para entrar no site da loja. Não clicar no link que foi encaminhado. Nunca usar o link que foi encaminhado, o e-mail que foi encaminhado, enfim. Não responda dentro daquele ambiente que está te abordando para não correr o risco de ser realmente uma fraude. Eu, como sou leigo, sou muito burro nessas áreas aí. Se eu clicar no cadeado e ler a informação que está ali... Entender. Não vai adiantar nada. Não, mas ali é bem simples, né, Marco? Vai estar assim, seus dados estão seguros. Só isso? Sim. Tá, mas o fraudador não pode escrever isso, seus dados estão seguros? Tem todas as especificações, a gente tem outras... Não, o doutor foi claro, né? Para quem você, que nem o Marco, desculpa, o Ricardo, eu não sei como é que é a sua área. Eu falei do Anderson e do Marco porque eu sei que eles dominam bem, né? Mas talvez você também tenha esse conhecimento aí. Eu acho que é uma questão legal, em relação à fraude não, mas em relação ao preço, né, que a gente falou muito... metade do dobro, etc. Hoje em dia a gente tem bastante sites que eles mostram a evolução de preços dos itens, né? Então acho que isso é uma questão que as pessoas podem usar. Importante. Interessei pela televisão XYZ, pega o código dela, entra nessas ferramentas aí de busca e ele vai dizer para você, 20 dias atrás estava tanto, um mês atrás estava tanto. Isso. Você consegue ver a evolução e ver se realmente está com desconto ou não. E Anderson, eu aprendi uma coisa, não sei se você pode confirmar para mim. Quando a gente pesquisa algum produto na internet, depois o marketing do Facebook, enfim, desses instrumentos aí, eles ficam mandando no WhatsApp, manda no seu Facebook, vai mandando. Então agora eu aprendi, se eu tenho interesse em algum produto, eu faço uma pesquisa e deixo. Aí depois eu vou recebendo as pesquisas que esses instrumentos vão mandando. E aí não tenho dúvida nenhuma, uma hora aparece um preço interessante daquele que você está querendo. Isso daí é chamado de remarketing, né? Você pesquisou algo e as lojas, elas... E entende que você quer aquilo. Não a loja em si, não tem uma pessoa ali atrás que está te olhando, mas tem um algoritmo que te rastreia e vai te seguir e vai falar, pô, esse daqui é um potencial, eu vou ali. Como o doutor falou, é saber usar a seu favor, né? Exatamente. É usar aquele marketing agressivo Existem a duas nosso favor. estratégias. Ou você navega anônimo, quando você não quer que... Né? Você abre uma janela anônima e... O que eu não sei fazer também. Na verdade, não é tão anônimo. Sim, assim. Mas existem ali duas estratégias que os lojistas estão usando aí no digital. Você coloca um produto no teu carrinho de compras e larga ele lá, espera um pouquinho. Esse produto... Infelizmente, o lojista colocou no carrinho de compras, o produto não está mais disponível na loja.
Isso acontece, você acha que não? Acho que é a maior contratação de emprego temporário que tem nessa época do ano. Os players online contratar pessoas para ficar lá comprando de outras lojas, gerando boleto para tirar o produto do estoque deles e depois não pagar. Mas isso é crime de concorrência desleal. Mas é feito. Tá, mas é que já fica essa advertência aí para esses Marco, empresários. Como é que descobre isso? É crime. Você que é perito. Aí só entrevistando o cara mesmo. Eu já ouvi gente de lojas grandes falar, não, a gente faz isso sim. Principalmente agora. Tá, mas aí não é um testamento de culpa, doutor? Eu faço isso mesmo, aí não vai ser responsabilizado? Ou uma matéria, uma entrevista não gera... Não, eu faço isso mesmo, é apenas uma retórica, né? Lógico que isso não é colocado assim, né, a público, eu faço isso, mas eu também não vou citar nome de nenhum lojista, mas... Eu faço isso. Opa, grava aqui pra mim. Não. Eu vou mostrar aqui. Uma coisa muito difícil de se rastrear, né? Mostrar pro doutor? Sim. O que eu citei de clicar no cadeadinho, né? Aparece Isso. A conexão é segura. Suas informações, por exemplo, senhas, números de cartão de crédito permanecem privadas quando são enviadas para este site em específico. Você não sabe que eu sou chato, né? Mas então vou falar uma coisa pra você. Pra mim, isso não me deixa confortável nem um pouco. Outra coisa, normalmente todas as lojas virtuais, elas na parte de baixo ali, que seria um rodapé da loja, onde tem as informações, né, da loja, as bandeirinhas do cartão, sempre vai ter um espaço chamado segurança. Então vai ter ali loja protegida, enfim, que também são botões clicáveis. Importante, tá com dúvida? Clica, por quê? Quando é fraude, não vai ter link. Às vezes a pessoa pega, coloca esse botãozinho lá e na verdade não é um botão, é só uma imagem. Então aqui eu cliquei, realmente eu fui para o site da loja protegida, você está em um ambiente protegido e todas as informações aqui nesse caso do site da Joelma Decorações, que é uma loja da nossa cidade, daqui de Porto Ferreira. Aí ficou fácil porque a gente Mas conhece, porém né? nem sempre assim, é possível fraudar até essa etapa. É possível. Ah lá, Entendeu? tá vendo? É possível. Aí é que vem a... E aí? A realidade é, nada é 100% seguro. né, Exatamente. Em informática nada é 100% seguro. Eu aprendi com um cliente turco assim, uma fabricação de joias, vendia para o Brasil todo. Eu perguntava, mas como é que faz? O senhor vende lá em Rondônia? Como é que faz? Como é que o senhor dá um crédito para uma pessoa que você não conhece? Doutor, eu faço o seguinte raciocínio. Eu já vendo um valor dando como perdido. Se eu receber, é lucro. A mesma coisa. Quando eu compro alguma coisa pela internet, eu compro em 10 parcelas para perder só a primeira. Infelizmente. Faz parte. Gente, você vê que o tempo passa, é muito rápido, mas a gente vai estar fluindo sempre esse bate-papo. Como eu disse, a instituição está sempre aí, a rádio, né? A disponibilidade, a gente cria, se não tiver, a gente cria um horário, mas eles vão estar aqui esclarecendo, acho que isso é importante. O Anderson também, eu acho que eu já falei com ele uma outra oportunidade, mas a gente vai ter que criar um quadrozinho aí para trazer essas dicas, porque assim como o doutor acabou explicando aqui, eu vou fazer as palavras do senhor, pelo amor de Deus, né? Eu sou burro nesse assunto, né? E aí... eu acho que quanto mais nós evidenciarmos e esclarecermos os nossos ouvintes, é o nosso papel como rádio comunitária, orientar, e tem que ter especialista. Então, se o Anderson topar, a gente vai criar aí quadros para a gente trazer essas pinceladas, assim como temos... Direito do consumidor internetico. Pode Internauta. ser. Internauta, e aí vai. Ô Marquinhos, o guia, como é que tá? O guia nosso aqui de Porto Ferreira, que é uma ferramenta que foi criada pela MRC, não foi? Sim. O guia está caminhando, tem bastante acesso. Fala de novo o nome do guia pro pessoal. Guia Porto Ferreira. Tem tudo ali, ó? Tem tudo da cidade. Porém, poderia ser melhor explorado pelos empresários. Eu acho que ele tem uma exploração muito boa do consumidor, mas muito pouca do empresário. E o que está faltando? Está faltando ele entender que é um novo canal, é mais um canal de vendas, de proximidade com o cliente. É uma plataforma de marketing, na verdade. E apesar de ser gratuito, a maioria não adere, não entende aquilo como uma ferramenta que ele pode potencializar. Então a gente sente mais indicação do consumidor em utilizar o guia do que do próprio lojista em falar assim, ó, você usa o guia? Você tem o guia? Então a gente tem muita dificuldade. Muitas vezes, às vezes por coisas simples. Eu não quero incomodar meu cliente.
Ele já está na correria. Mas o lojista às vezes não entende que aquilo é um canal de comunicação. Facilita para o consumidor, ele gasta muito menos tempo. Ele vai abastecer o guia, ele não vai encomendar o consumidor. O consumidor é que vai entrar no guia e vai pesquisar. Exatamente. E não vai ter informação porque ele não abasteceu, é isso? Ele só precisa divulgar. E muitas vezes, a gente tem até dificuldade às vezes com os lojistas. Me manda seu logotipo, me manda as informações da sua loja. E você pede e a pessoa não manda. Anderson, por que acontece isso, Anderson? Você que é especialista nessa área de e-commerce. Marketing digital. Por que os caras são ainda renitentes a essas questões? Você fala da empresa. Os empresários. Porque o consumidor, pelo que eu entendi, está pesquisando. O que está faltando, na sua opinião? É um pouco de receio. É só receio. Assim como o Dr. Druziani? Sim. Só que o que a gente vem... o crescimento que a gente está tendo a partir de agora, tá? É o crescimento do B2B online, que seria... Traduz isso aí. De empresas, negócios de empresas para empresas. Tá. Hoje a gente já hoje o B2B, né, que seria negócios de venda de empresa para empresas, a gente já movimenta online na casa do 1 trilhão. Sendo que a venda no varejo para o consumidor, a venda tradicional, a gente está na casa do 1 bilhão. Então, a venda de indústria para indústria está aumentando cada vez mais, tá? No nosso meio digital, e já movimenta a casa dos trilhões aí. E cada vez mais a indústria está vendendo diretamente para o consumidor, né? Por exemplo, a Fini Alimentos, fazendo propaganda, que é aquelas gelatininhas saborosas que todas as crianças gostam, né? Eu também gosto. Hoje você compra direto deles, da indústria. Você não tem pressa de esperar chegar, você vai lá e compra a granel no próprio site da empresa, do fabricante. Você fala assim, mas o mercado vai deixar de vender? Não. Você quer comer uma minhoquinha de gelatina, você corre ali no mercado e compra uma, né? Você não está com pressa, você vai no site e compra. Então, existe uma certa resistência? Existe, mas também existe a mudança de comportamento. E isso está acontecendo numa velocidade bem alta. Legal. Gente, infelizmente eu tenho que terminar. A Angélica já está aí para o programa Sonora. Ricardo, começando de ti, para fazer as suas despedidas. Paulinho, novamente eu reforço o agradecimento ao espaço concedido. Agradeço aí o tempo de todos os ouvintes. Espero que possam nos prestigiar na Barraca do Solar, como o Marco falou, fazer a sua doação espontânea e ajudar a gente a cuidar dos nossos vovozinhos. E da minha parte também fico à disposição sempre que você quiser para estar participando aí e podendo esclarecer qualquer assunto. Legal. Marco? Paulinho, primeiramente te agradecer, sempre parceiro aí há anos já, né? Agradecer também aos voluntários, aos colaboradores da instituição, aos doadores da instituição, que sempre ajudam aí, né? E agradecer a diretoria, que eu não toco a instituição sozinho. Então eu só estou conseguindo fazer um bom trabalho porque a equipe é muito boa. Então gostaria de agradecer a eles também. Perfeito. Isso. Anderson. Bom, agradeço a todos os ouvintes, o convite de vocês, a presença de todos os outros participantes aqui. Achei que foi um bate-papo bem legal, bem misto, né? O que a gente falou aqui hoje. E desejo boas compras aí nessa Black Friday para todo mundo. E sempre com atenção. Doutor Druziani. Até quarta-feira, se assim as condições me permitir, e fico à disposição do Solar naquilo que for preciso eu poder ajudar. E você também, viu, o Anderson, tá? Pode, já dei um cartãozinho aí, pode consultar em relação ao comércio aí e a gente pode estar sempre orientando. Um abraço a todos. Muito bem, 1:01, desculpa Angélica, atrasamos uns minutinhos, está chegando o programa Sonora, eu vou para o intervalo, antes o recado aí do padre Amarildo, e eu volto amanhã com a Quinta dos Professores. Lembrando que à noite temos o Relicário Sertanejo ao vivo com o Juliano Modena. Um grande abraço e até amanhã.